Oi, gente. Paz e luz, né, para todo mundo. Saúde, né? Que nós possamos, em algum momento, pedir a Deus pelas pessoas que estão adoecendo, pelas pessoas que estão tristes, né? Porque nem tudo tá dando certo. Mas nós não podemos desistir, né? Quem tem Deus tem que estar sempre, acreditando que as coisas vão melhorar. Isso é fato, né? Mas nós não podemos deixar de colocar em nossas orações as pessoas que estão doentes e desanimadas, certo? Orem mesmo sem saber quem são, orem sem saber os nomes, orem pelas pessoas das famílias de vocês, orem pelos pais de vocês e que tudo vai dar certo. Nós vamos passar por isso, certo? E ainda vamos, lá na frente, nós vamos contar cada um a sua história, né? Então, hoje eu vou começar com a correção de matemática, né? Que é na página 60 e que foi super fácil, acredito eu, né? Página 60, número 1. Na escola que Laís estuda, existe 22 salas de aula. E em cada uma delas existe um determinado número de alunos. Então, nós temos a tabela. As salas de aula, as quantidades de sala e os números de cada sala, né, no caso. Por exemplo, o primeiro ano tem 5 salas. Cada sala tem 20 alunos, certo? Então, vamos lá. Utilizando o algoritmo da multiplicação, responda quantos alunos estudam no primeiro e no segundo ano. Algoritmo da multiplicação, a continha da multiplicação que você vai precisar fazer, né? E que eu falei quase ainda agora. Você vai pegar 5, o número das salas do primeiro ano, vezes 20, que vai dar 100, né? Segundo ano, a mesma coisa, porque o primeiro e o segundo ano são as mesmas quantidades de sala e as mesmas quantidades de alunos cada uma turma, certo? Então, o segundo ano, 5 vezes 20, que vai dar 100 também. A tabela, o que é que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar 4 vezes 10, e a gente sabe que nem precisa fazer continha, né? 4 vezes 10, você vai repetir o 4, e você vai repetir a quantidade de zero que tem no 10, que é 1. Então, 40. 4 vezes 200, 800. 4 vezes 1.000, 4.000. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 500, 2.000. E 4 vezes 100, 400. Aí tem uma parte, né, da fileirinha para completar da multiplicação por 3. Então, 3 vezes 3, 30. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 500, 1.500. E 3 vezes 100, 300. Se você tiver dúvida em alguma multiplicação, não tem necessidade de fazer a continha. Você vai fazer o que eu lhe expliquei, né? Repete o número e conta as quantidades de zero. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 200, 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. 5 vezes 30, 150. E 5 vezes 500, 2.500, certo? 5 vezes 100, 500. Então, nós já terminamos a página 60, que foi para casa de matemática. Multiplicação por 10, 100.000, é algo que eu tenho certeza que já aprenderam, certo? Não tem continha para fazer, é muito fácil. Então, agora nós vamos para a correção de português, página 62. Página 62. E vamos lá. 62 nós temos o texto, né? Uma ilustração aí do trabalho infantil. Aí na 63 é que tem a atividade. Faça a correspondência entre as colunas. Infância, infantil, desaparece trabalho. Como é que ficou aí a sequência? Que diz respeito a crianças. 2. Tudo que é infantil
é que diz respeito à criança. Trabalho infantil, música infantil, roupa, sessão de roupa infantil. Então, você já sabe que tudo que se trata de infantil está falando que é com relação à criança, né? Aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter físico ou intelectual. Trabalho. Período da vida do ser humano que vai desde o nascimento ao início da adolescência. Infância. E deixar de existir, desaparece, né? 2. Marque a alternativa cujas palavras destacadas têm o mesmo sentido das que estão empregadas no quadro abaixo. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Com o trabalho das crianças, a infância deixa de existir. Então, se você marcou a terceira alternativa, está certo, né? Observe a figura abaixo. Agora, crie uma frase que envolva a figura ao lado e as palavras de vocabulário. Então, você vai elaborar uma frase que tenha as palavras trabalho, infantil, infância, desaparece. E, assim, tipo, uma frase que não tenha nesse contexto aqui, né? Para que você não repita frases que já tem aqui na página, por exemplo, né? Então, use a sua imaginação. 64. Qual o título dos cartazes? Trabalho infantil. A que os cartazes fazem referência? Fazem referência a quê? Ao trabalho infantil, né? Referência, ou seja, está lembrando de quê? Está trazendo para a gente um assunto sobre o quê? Né? Então, ao trabalho infantil. Releia o título dos cartazes e explique por que a infância desaparece. Quando a criança está envolvida num trabalho infantil, por que a infância desaparece? Porque não há tempo, né, gente, mais para brincar, não tem tempo mais para estudar, para assistir, não tem, né? Vai passando o tempo e só preocupado em trabalhar, em trazer alguma coisa para casa, comida, né? É muito triste esse assunto, muito. Quais trabalhos são realizados nos cartazes? Daí vocês vão ver lá, carregamento de tijolos, o que mais tem lá, naquelas figuras lá? Trabalho doméstico, né? Trabalho doméstico tem venda de água, colheita de cana-de-açúcar. E às vezes a gente para assim, pensa que isso não existe, que é só uma tarefa, é só um texto, né? Mas existe, gente. Tem muitos lugares ainda, principalmente aqui no Brasil, onde as crianças não sabem o que é ser criança, né? Existe sim. Então, número 5. Escreva abaixo sua opinião sobre as atividades que as crianças dos cartazes estão realizando. Na sua opinião, em sua opinião, tá certo isso? Eu acho isso, isso e isso. Vejo as coisas assim, assim, assim. Não concordo com isso, isso e isso. Vocês têm que aprender a desenvolver a ideia de vocês, tá? O que vocês acharam, ok? Então, terminamos português. E agora nós vamos corrigir a página 33 de geografia. E nós também temos um exercíciozinho, né? Geografia, escrito. Então, vamos para 33. Página 33 de geografia. Vamos lá. Cite, página 33, número 3. Cite a variedade de povos que vivem na região norte, de acordo com o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Então, nós sabemos de comunidades indígenas, nós sabemos de imigrantes nordestinos, pessoas que saíram do Nordeste, aqui onde a gente está, pessoas que saíram do Nordeste para lá. Então, imigrantes nordestinos, comunidades indígenas, paranaenses e gaúchos. São os que a gente mais sabe que estão na região norte, né? 4. Sublinha a única frase que não é verdadeira. Se você sublinhou a letra B, pronto, ela é a única que não é verdadeira. 5.
Observe o mapa político do Brasil, na página 8, e marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. As unidades federativas, que são os estados, sempre que você ouvir falar unidades federativas, lembre-se que são os estados, né? As unidades federativas, os estados da região norte, fazem limite com alguns países vizinhos do Brasil e com algumas regiões brasileiras. Fazer limite é o quê, gente? Ser vizinho, né? Ser vizinho. Então, isso é verdadeiro. A região norte faz divisa com os Estados Unidos e o Canadá. Falso, não faz, né? Colômbia, Suriname, Guiana e Peru são alguns dos países com os quais a região norte faz limite, certo? A região norte faz limite com as regiões Nordeste e Centro-Oeste, certo também. Então, VF, VV, só tá errada a letra B, certo? Então, já terminamos geografia também por hoje, né? Por enquanto, na nossa correção, né? Terminamos. Agora, vamos para a correção de geografia no caderno. Vamos para as perguntas. Número 1. Vou até deixar aqui o livro aberto. E vamos lá. Número 1. Explique o motivo do vazio da região norte. A região norte, ela é conhecida, tem lá no nosso livro, né? Ela é conhecida deixa eu ver aqui. Ela é conhecida como um vazio demográfico. Uma das principais razões para o vazio na região norte é a extensa área coberta por floresta amazônica. Então, tem uma parte tão grande que é a floresta amazônica, tem uma parte da floresta amazônica, né? Que é por isso que não tem ocupação humana. Por isso que muitas vezes nós vamos ouvir essa expressão, né? O vazio da região norte. Por conta que uma grande parte é a floresta amazônica, certo? Número 2 da atividade. Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Pessoas que vivem e dependem da floresta amazônica. Povos da floresta. Pessoas que vivem lá e dependem de lá, né? Do sustento, da pesca, da caça. Claro que tudo devidamente, conforme a cultura deles, né? Sem destruir o meio que eles vivem. Número 3. O que eram missões? O que eram missões? Nosso livro também tem. As missões, vamos aqui. Na época em que o Brasil era colônia, os missionários vieram para a região à procura de indígenas para catequizar. Eles reuniram os nativos em aldeias chamadas missões. Então, as missões naquela época deram esses nomes missões para as aldeias. Então, as missões deram origem a várias cidades. O que eram as missões? As aldeias. E depois das missões começaram a crescer, né? E deu origem a cidades. Os nordestinos foram para a região norte no final do século XIX. Para quê? No final do século XIX, brasileiros de outros estados, principalmente nordestinos, vieram para a região norte a fim de trabalhar na extração da borracha. Certo? Então, vejam aí o que erraram, vão ajeitando, letra bonita, tudo com muita atenção. Não esqueça que segunda-feira começam as nossas provas. Eu gostaria muito que vocês, se vocês estiverem assistindo sozinho nesse momento, chamem o pai, chamem a mãe para ouvir esse recado da tia. Que não se preocupem, tá? Que não esqueçam que qualquer nota baixa, nós vamos repetir, nós vamos fazer tudo para que você se saia bem.
Até porque prova tem sempre recuperação, gente. E nós temos que fazer essas provas diante do que a gente já vem estudando, que vai ser show. Todo mundo sabe que tem muita coisa aqui que é revisão, não é isso? Então, não se preocupe com nota. Se preocupe em fazer as provas com muita atenção, com tudo que vocês sabem, certo? E vai dar certo, ok? Então, diga para a mãe e para o pai que você já tem nota, né, de teste, de qualitativa, de ditado, e que nós só vamos fechar o primeiro bimestre. Ninguém vai ser prejudicado, ok? Beijo e vamos prestar atenção na aula de hoje.